Você acredita que uma carta pode mudar o rumo da sua vida amorosa? Gente, eu não acreditava, confesso pra vocês, sabe. Pra falar a verdade, eu estava tão cansada, tão machucada, tão decepcionada com tudo que eu tinha vivido antes, que se alguém me dissesse isso: "Olha, sua carta vai mudar", ah, meu Deus, eu ia rir na cara da pessoa, eu ia falar assim: "Ah, mais uma dessas histórias bonitas que acontece só com os outros, só no filme, mas comigo não". Só que aconteceu comigo. E hoje, com o coração cheio de alegria e gratidão, sabe, eu posso dizer que eu escrevi uma carta para Deus e ele trouxe até a porta da minha casa o homem que hoje é meu noivo. Só que antes de te contar sobre essa carta, porque viralizou lá no meu Instagram, por isso que eu quero trazer aqui para trazer mais complexidade, eu preciso te contar sobre a mulher que eu era antes dessa carta. Não adianta só trazer a carta aqui pra você. Eu vivi um relacionamento que realmente me afastou de mim, sabe? Sabe aquela mulher que tem a autoestima lá em cima? Eu era exatamente assim, sabe? Eu me sentia super bonita, confiante, segura. Só que já sei muito sobre isso, que o ambiente molda. E aquele ambiente foi realmente me moldando, só que para minha pior versão, para o meu lado pior. Eu me tornei ciumenta, desconfiada, ansiosa, possessiva. Eu me sentia feia, eu me sentia insuficiente para tudo, eu me sentia cansada, pesada de tentar toda hora acertar e ainda assim não ser o suficiente, sabe? E eu acabava percebendo que aos poucos eu estava perdendo um pouco mais de mim. E foi ali que eu percebi que realmente o ambiente que a gente vive pode revelar o nosso melhor ou até mesmo sufocar aquilo que a gente tem de mais bonito e trazer a nossa pior versão, porque todos nós temos, só que ela fica escondida. Quando tudo terminou, graças a Deus, eu poderia ter realmente procurado um outro relacionamento para tentar tapar os buracos, que é o que normalmente muitas mulheres fazem. Mas eu sabia que não era isso que eu precisava realmente me reencontrar. Eu precisava me cuidar por mim mesma, sabe? Eu precisava voltar a ser quem eu era antes de me perder. Foi aí então que eu mergulhei mesmo em livros de mentalidade, de autoajuda, de autoestima. Eu devorei tudo que vocês imaginarem. Eu fui para coach, eu fui realmente estudar sobre autoestima, autoconhecimento, autoimagem, sobre o poder do nosso pensamento, sobre o que Deus tinha para mim, sobre espiritualidade, propósito. Porque lá no fundo, mas lá no fundo mesmo, gente, eu sabia que o amor que eu queria atrair precisava caber primeiro à mulher que eu estava me tornando. E é aqui que eu quero realmente que você abra o seu coração para refletir. Como você tem se sentido hoje? Talvez você esteja ouvindo isso agora e se sentindo exatamente como eu estava me sentindo naquela época. Cansada, feia, sem energia, chateada com os homens. Ai, meu Deus do céu. Com aqueles papos vazios, aquela zero conexão, aquelas relações vazias, sabe, rasas. E o pior, eu tinha medo de acreditar no amor de novo e, claro, me machucar. Eu sei que você deve estar se sentindo, talvez esteja se sentindo assim, porque eu estava aí, eu sei exatamente como é isso. Eu chorei as mesmas dores que você, eu também olhava no espelho e eu não via mais a mulher que eu queria ser. E foi nesse momento que um dia uma amiga me encontrou, a gente estava conversando, ela: "Ah, por que você não namora? Você é tão legal". Deu: "Ai, que preguiça, Lari". Aí ela falou assim: "Escreve uma carta para Deus, coloca tudo nela. A parte física do que você deseja nele, emocional, valores, coloca tudo. Fala com Deus realmente como você gostaria que fosse esse amor, sabe?". E eu escrevi. Eu coloquei assim, gente, cada detalhe, sabe? Eu fui muito honesta comigo, com Deus, e eu escrevi que eu queria alguém alto, porque eu sempre achei muito lindo e eu queria muito, que não fumasse, que não bebesse, que acreditasse em Deus, porque isso tudo era muito importante para mim. Então, precisava ser alguém coerente, que me incentivasse, sabe? Que me amasse nos detalhes, que fizesse com que eu quisesse me tornar cada vez melhor. Alguém que
para somar, para crescer junto, sabe? Alguém que não fosse só um namorado, mas realmente fosse um parceiro, um amigo, um homem de verdade. Meu Deus, era isso que eu queria, sabe? E eu quero que você faça isso. Se você chegou aqui por conta desse post que eu fiz no Instagram e me perguntou tanto, tá, e agora? Eu não quero que você escreva uma carta porque você tá carente. Não, não. Não porque você, ai, nossa, eu preciso resolver minha vida lá, eu preciso resolver minha vida amorosa, tipo, pra ontem, agora. Não é por isso, sabe? Mas é porque você merece se ouvir. Você merece ter clareza daquilo que você deseja. Então, de verdade, derrama o seu coração nessa carta, coloca uma música que te conecte com Deus, um louvor, chora se você tiver vontade de chorar, mas fala com Deus como uma filha realmente fala com o pai. E depois guarda essa carta onde fizer sentido para você. Muita gente me perguntou lá no Instagram o que você fez, colocou. Você pode colocar na Bíblia, você pode levar para a igreja, você pode colocar em algum lugar que faça sentido no seu quarto, que você sinta a presença de Deus, mas entrega de verdade essa carta para Deus intencionalmente. E sabe o que é o mais louco e bonito disso tudo? Um tempo depois, eu abrindo o portão da minha casa, lá estava vindo ele, o Lucas, alto, moreno, exatamente como eu tinha escrito na carta. Ele estava vindo de uma outra cidade, atendeu o meu vizinho, que ele é osteopata, fisioterapeuta, e eu nunca vou esquecer aquele momento. Eu fiz assim, ó, sabe aquela, na hora, e eu, na hora, eu lembrei da carta que eu tinha escrito há poucos dias antes. Ele era exatamente, sabe? Meses depois a gente começou a conversar. E aí, nunca mais paramos. E ele é exatamente tudo que eu escrevi naquela carta, sabe? Ele é resposta de oração. E ele é o reflexo da mulher que eu escolhi me tornar antes mesmo de conhecer ele. Claro que com o passar dos anos, a gente tá junto há 6 anos, nós mudamos, nós nos melhoramos, nós evoluímos muito como casal. Sério, é perceptível o quanto ele cresceu como homem e eu cresci como mulher. O nosso relacionamento cresceu. Por isso que se você hoje tá ouvindo esse vídeo aqui e isso de alguma forma tocou seu coração, sabe? Se isso realmente mexeu aí dentro, se o teu coração apertou enquanto estava falando, talvez é porque tá na hora de você parar de correr atrás de resposta fora e começar a se reencontrar por dentro. Porque o amor que você merece, ele só vai reconhecer você quando você primeiro se reconhecer. E nos últimos anos, absorvendo cada vez mais autoimagem, eu criei um e-book sobre autoimagem milionária, milionária em todos os aspectos, tá? Porque eu sei o que é viver presa em uma imagem que realmente não é sua. Eu sei o poder que tem, sabe? Quando você se liberta de uma autoimagem que não é real, que não é sua. E não é só sobre ter um relacionamento, tá? É sobre você ter realmente uma vida inteira que seja extraordinária nos detalhes, que transborda no amor, no trabalho, nos sonhos, na vida pessoal, em todos os aspectos da sua vida, sabe? Uma vida onde você realmente para de ficar repetindo uma coisa que não é sua e começa a se revelar, a fazer o caminho de volta da sua real identidade, sabe? E só para aprofundar, para você entender algo que realmente é muito importante, tá? Muita gente confunde autoestima com autoimagem. A autoestima é como você realmente se estima, é como você se sente no dia a dia, o quanto você se ama, o quanto você realmente se respeita. Já a autoimagem, ela é muito mais profunda. Ela é basicamente, só para você entender, uma fotografia mental que você carrega de quem você acredita ser. E ela é invisível, só que ela governa absolutamente tudo. As suas decisões, os seus limites, o que você aceita, o que você tolera, o que você cobra do seu trabalho, como você se posiciona para o mundo todo. E essa autoimagem, ela não nasce do nada, tá? Ela é formada ao longo da nossa vida, por tudo que você ouviu, viveu, sentiu, tudo que você viu. Então, tudo que você ouviu, sabe aquela coisa que você, momentos que realmente te deixaram triste, críticas que você acreditou, ou elogios que você acabou nem ouvindo, acabou ignorando, sabe? O trauma que você não curou, o olhar que te julgou, tudo isso virou um espelho que você carrega. Ai lá, mas por que é tão importante a gente olhar para isso tudo? Gente, porque o mundo não vê você como você é.
O mundo ele vai ver você como você se enxerga, porque a forma como você se enxerga, você mostra para o mundo. E quando a gente alinha pensamento e sentimento com muita clareza, quando a gente decide com muita intenção e sente, nossa realidade acaba mudando. Quando você sente de verdade, você pensa e sente, você junta isso, a nossa realidade muda. A gente não vive mais só no automático, sabe? A gente cria, porque onde a sua mente vai, a sua vida segue, sabe? Eu vou entregar, só para curiosos de plantão, eu vou entregar a minha carta pro Lucas no dia do nosso casamento. Porque aquela carta, ela tá ali guardada, podia ter pego para vocês. Ela não foi só o começo da nossa história, ela foi o começo da minha nova história comigo mesma. E talvez hoje seja de verdade o seu dia de escrever a sua carta. Porque quando você muda, de verdade, gente, quando você muda tudo isso que eu falei, o mundo muda com você. E quando eu falo de mudança, não é para você se caber dentro do outro, não, não é isso. É que você só precisa se lembrar de quem você é. E para isso a gente precisa mudar muita coisa, muita crença que não faz sentido. Porque a mulher que se alinha com a verdade de quem ela é de verdade, ela se torna impossível de ser ignorada. E eu tenho certeza que você merece esse momento, que você merece viver esse caminho de volta e principalmente olhar para tudo isso. Se você quer uma pessoa extraordinária do seu lado, seja essa pessoa extraordinária. Ai, lá eu tô, nossa, eu tô muito mal porque eu tô sozinha. Aproveita a sua solitude, porque ela não é eterna. E cuida de você em cada detalhe. Cuida da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, porque quando eles três estão alinhados e você consegue trazer o pensamento coerente com as suas emoções, você cria novas, novas sinapses neurais. E a partir disso, novos caminhos. Novos caminhos, quando você encontra novos caminhos, quando você abre novos caminhos, novas oportunidades, novas pessoas, novas frequências você alcança. E aí sim, você muda toda a sua vida. Me segue lá no Instagram para ficar por dentro de mais assuntos como esse.